afirma que só a partir dos 11 anos é que o cérebro da criança é capaz de imaginar, de fechar os olhos e ver, criar uma imaginação, uma cena na sua memória, tá? Na sua tela mental. Antes disso, ela tem dificuldade de fazer isso, ela não conseguirá, provavelmente, não vai conseguir entender o que o professor quer falar. Então, alguma criança pode perguntar assim, tia, quando a gente está dormindo, o intestino faz os movimentos peristálticos, o sistema digestório faz os movimentos peristálticos? Sim, faz. Mas como se a gente está deitado? Às vezes a criança pensa, né, que aqui, por exemplo, aqui está o tubo, né? Então, que aqui está a boca e o alimento simplesmente, cai, né? Devido à lei da gravidade. Mas não é assim, tá? Então, ó, uma bolinha de papel, uma meia calça, vou colocar para exemplificar. Os movimentos peristálticos, ele é um músculo liso, então ele vai fazer o movimento de relaxar, contrair, relaxar, contrair, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um alimento aqui, o meu intestino vai contrair aqui e a bolinha vai ser empurrada, ela vai descer. Abriu, tá contraído, ó, relaxou, ela vai descer. Contraiu, relaxou, ela vai descer, né? Então, aqui, contraiu, ela desce, relaxou, ela vai, então, descendo. Nesse movimento, né, de contrair, relaxar, esse tubo vai, então, contraindo, relaxando, vai fazer com que esse alimento desça. Aqui nessa região, é uma área que tem dois nomes muito próximos, que é a faringe e a laringe, e que confunde muitos biólogos, professores como um todo. Vamos identificar? A faringe está aqui e a laringe é uma outra estrutura. Então, olha só. Então, pessoal, a faringe, ela é um canal comum tanto para o sistema respiratório quanto com o sistema digestório. Então, pela faringe, essa abertura aqui, onde está a ponta da seta, pode passar alimento, pode passar ar. Nunca os dois ao mesmo tempo. Existe uma glândula chamada epiglote, que vai fechar a glote. É como que dois caminhos, esse vai para o sistema respiratório, esse vai para o sistema digestório. E eu tivesse um canal aqui, uma glândula, uma forma de fechar isso. Então, se vai passar ar, né, para cá, para passar ar para cá, essa parte daqui vai estar fechada, vai estar obstruída. Se vai passar alimento, a parte do ar vai estar fechada para passar o alimento. Mais a grosso modo assim, para explicar para vocês. Então, deixa primeiro eu mostrar a faringe e a laringe. A laringe é a parte que está envolvida com aonde estão as cordas vocais, e a laringe já está dentro do sistema respiratório, tá? Então, a laringe, ela vai estar envolvida com um processo de respiração, onde se situa as cordas vocais. Quando você está falando que você encosta aqui, ó, você sente o tremor, a vibração das cordas vocais, sente que o ar está passando, vibrando ali, agitando essas cordas vocais para emitir a voz, o seu som, né? Então, aqui, ó. A faringe é essa parte mais acima, aonde vai passar alimento, ora vai passar ar. E a laringe está dentro do sistema já respiratório. Observa que aqui começa a laringe e aqui ela foi cortada, né, para que a gente possa visualizar. Então, aqui na ponta da seta, eu tenho o princípio da laringe e aqui eu tenho o final da faringe. E eu vou ter essa glândula que é a epiglote, que vai tampar a abertura de uma e de outra, dependendo da situação.
Então, por exemplo, eu vou engolir, eu vou deglutir. A epiglote vai tampar a entrada da laringe para que o alimento não caia nessa laringe e não chega à traqueia, porque da traqueia pode ir para os pulmões. Quando eu vou falar ou engolir o ar, né? Quando eu estou falando, a passagem que vai dar para o esôfago, né? A parte da faringe vai estar fechada para que eu possa falar. Então, quem faz esse fechamento é a epiglote, que vai tampar a entrada que se chama glote. É importante explicar porque pode, às vezes, causar confusão na mente dos alunos por serem nomes parecidos, né? Então, olha aqui, tem uma outra imagem que mostra como que acontece a deglutição. Vale a pena conhecer para saber como que eu consigo engolir, né, as coisas. Geralmente, pacientes que estão com problemas de deglutição, que estão no coma, né, induzido, ou estão na UTI, essa capacidade de deglutição fica comprometida. Então, quem vai alimentá-los tem que ter um cuidado muito grande. Geralmente, eles são alimentados pela sonda para não correr o risco da epiglote não se fechar perfeitamente e cair alimento no pulmão, né? Na traqueia, da traqueia chegar aos pulmões. Quando passa pela faringe, esse alimento, por movimentos peristálticos, né? O peristaltismo vai acontecer, né? Empurrando esse bolo alimentar, contrai, relaxa, até que chega no estômago. Então, o estômago, ele é esse órgão aqui, que vai, dentro dele existem líquidos chamados de sucos gástricos. Muitas pessoas pensam que o fato desses sucos gástricos serem ácidos é a acidez que vai corroer o alimento, como se fosse jogar vinagre ou limão no fígado e ele vai dissolver. Não é isso. O suco gástrico do estômago, ele vai dar o pH ideal para que enzimas digestivas façam a digestão do alimento que ali está. E quem vai produzir essas enzimas digestivas? O fígado e o pâncreas, que são órgãos chamados de glândulas anexas. Por quê? Estão anexas ao sistema e vão estar colaborando na digestão do alimento. O alimento não passa dentro do fígado e também não passa dentro do pâncreas. Ao contrário, o fígado é este órgão aqui, tá? Ele está do nosso lado direito do corpo, a pontinha dele passa por aqui, ó. Essa região aqui é chamada de cárdia, porque está próximo ao coração. E quando você pega aqui, ó, o finalzinho da sua costela, aqui, o seu osso externo, na pontinha do externo, você toca nessa parte, chamado aqui, onde está a seta ali na tela, o início do estômago tem um esfíncter. O que é esfíncter? É tudo que fecha e abre, fecha e abre. Então, eu tenho esfíncter anal, esfíncter ali no estômago. Essas aberturas e fechamento é feito pela contrair e relaxar da musculatura local ali. Então, não são os ácidos do estômago que vai fazer essa digestão, e sim as enzimas. Existem várias enzimas. A amilase, ela é produzida pela saliva, mas aqui, o pâncreas, ele é o quê? O pâncreas, ele é um órgão, né? Mas ele é uma verdadeira glândula exócrina e endócrina. O que é uma glândula? É um órgão capaz de... Existe uma glândula unicelular e pluricelular, como, por exemplo, esse órgão, o pâncreas. Então, ele vai produzir enzimas, substâncias químicas que vão fazer a digestão. O pâncreas também produz 2 hormônios. O glucagon, que é o hormônio da fome, que começa a roncar a sua barriga, assim, tô com uma fome, roncando, doendo, para te dizer que está na hora de comer. E a insulina, que é o hormônio após a fome, depois que você comeu, a insulina vai banhar as células para fazer com que o açúcar
e derivados de açúcar, né? Tudo que tem ose, maltose, frutose, amido ou a glicose, tudo que tem ose é açúcar. Para que todos esses açúcares entrem na célula, faça a digestão intracelular, né, que a gente chama de respiração celular, é necessário a insulina permear a membrana plasmática das células. Então, o pâncreas, ele é importantíssimo por produzir insulina, por produzir glucagon, por produzir enzimas digestivas. A gente tem a lipase, que digere lipídio, a gente tem a amilase, que digere amido, a gente tem também a protease, que vai digerir as proteínas, tá? O fígado, ele é um órgão que também colabora na digestão, porque ele tem várias funções no organismo. O nosso fígado, ele é o desintoxicador. Ele vai converter substâncias tóxicas em substâncias mais inofensivas para serem eliminadas do corpo. Mas o fígado, ele tem um papel dentro da digestão de produzir o detergente biológico, de fazer com que o óleo dos alimentos se misture com a água, tornando uma substância homogênea para ser digerido pelas enzimas digestivas. Então, a gente tem uma bolsinha chamada vesícula biliar. Essa vesícula biliar vai produzir a bile, entre outras coisas, né? Além de dar cor às fezes, a bile também está envolvida na emulsificação dos lipídios, ou seja, ela vai misturar lipídio com água a ponto de sofrer a ação da enzima lipase. Então, o fígado também produz lipase, mas principalmente o pâncreas vai produzir. Esses dois órgãos produzem as enzimas e tem um canal que joga dentro do sistema digestório. Tá? Então, você tem, recapitulando, da boca, esse alimento vai seguir pela faringe, vai passar pelo esôfago, vai chegar ao estômago. Lá dentro do estômago vai virar uma verdadeira lavagem, né? Esse bolo alimentar chamado de quimo, e vai sofrer as substâncias desse alimento, vai sofrer a ação das enzimas digestivas, a ponto dele ficar bem pequeno. E aí, no final do estômago, é no estômago também que começa a acontecer a digestão das proteínas, tá? Mas aonde termina mesmo a digestão é o final do estômago, o início do intestino delgado, essa parte aqui chamada duodeno. Aqui no duodeno tudo vai ser terminado de ser digerido. Então, entre o estômago e o duodeno, eu vou terminar de digerir proteína, carboidrato, né, que é açúcares e lipídios. E aí, dentro do duodeno, essa parte aqui, ó, do duodeno, vai acontecer o processo de início da absorção dos alimentos. Como assim absorção? Absorção é a entrada do nutriente dentro da célula. O alimento, um grão de arroz, é pequeno, mas quando comparado à célula, ele é enorme. Esse grão de arroz, pensa um grão de arroz transformado em pó. O grãozinho dele, o pozinho dele, vai entrar na célula. Então, aqui, o alimento já está, o bolo alimentar já é chamado de quilo, e ele está muito mais líquido, muito mais pastoso, e os nutrientes estão muito, muito pequenos. Aqui no duodeno, no intestino delgado, é onde eu mais tenho vasos sanguíneos. Por quê? É onde esses nutrientes vão atravessar a parede do intestino delgado e cair ao redor. Então, por exemplo, o meu braço aqui é o intestino delgado. Ao redor, aqui, os meus dedos, seriam os vasos sanguíneos, né? Então, esses nutrientes vai sair de dentro do tubo, vai entrar nos vasos sanguíneos e o sangue vai levando esses nutrientes para todo o corpo, tá? E aí, os nutrientes sendo absorvidos, o que sobra, o que não foi digerido, o que ficou muito grande, o que foi engolido inteiro, vai passar por movimentos peristálticos, vai passar pelo intestino grosso, né? Aí, o intestino grosso vai passar, então, pelo lado ascendente, transverso, descendente, até se acumular no reto, a juntar uma quantidade significante para ser evacuado pelo ânus.
Então, aqui no meio eu tenho o intestino delgado, que vai fazer a absorção dos nutrientes. E o intestino delgado ele vai se dividir ainda em intestino delgado. Eu tenho o ilho, o jejuno, jejuno. Então, eu vou ter o duodeno, né, aqui. Aí, ele vai vir para cá, começa o jejuno. Ainda eu tenho o ilho, tá? Eu vou ter, então, aqui, até ele chegar aqui, no intestino grosso. Aqui no intestino grosso, eu tenho esse nome, esse órgão que se chama apêndice cecal, ou também chamado de apêndice filiforme. É um órgão vestigial. Lá em evolução, falei com vocês, né, que os animais estão em constante evolução. Acredita-se que há muitos e muitos milhares de anos atrás, existia nessa época, quando o ser humano se alimentava de muitas frutas, raízes, né, alimentos duros e crus, sem usar o fogo para cozinhar os alimentos, aqui abrigava bactérias que auxiliavam na digestão da celulose. E que, como mudamos a nossa alimentação, as bactérias que existiram deixaram de existir, e esse órgão não tem função alguma hoje. Então, ele é um órgão vestigial, vestígio de que ocorreu há um tempo atrás a alimentação dessa forma, né? Então, que ocorreu evolução também. É um exemplo de que nós tínhamos algo que não temos mais e ficou, né? Um órgão vestigial. Pois bem, então, o alimento, né? O resto de alimento do bolo alimentar que não foi absorvido, que não foi digerido, vai sair pelo ânus. Vai ficar armazenado no reto até juntar uma grande quantidade de fezes. Quando chegou a hora, o esfíncter anal vai abrir, o bolo vai ser fecal agora, né? Vai ser expelido e terminou a digestão, absorção e eliminação do bolo fecal. Certo? Então, aí